Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar falando aqui de Brás Cubas? Bom, estamos no capítulo chamado A Reconciliação e a gente tinha deixado Brás Cubas bem indignado com o convite lá de Lobo Neves para ser secretário dele na província do Norte, lembra? Mas nesse clima aqui, Brás Cubas é interpelado por uma visita que muda muita coisa. Quem o visita? Sabina, sua irmã. Pois é, Sabina, a irmã que desde a divisão da herança do pai, os dois estavam sem se falar, aparece lá na casa de Brás Cubas pedindo uma reconciliação. E isso deixa Brás Cubas imensamente feliz, né? O deixa inclusive emocionado. Ele fala que Sabina não se emocionou tanto quanto ele, mas ele chegou a ter lágrimas nos olhos. E Brás Cubas realmente ficou muito contente com essa reconciliação, principalmente por ter conhecido a sobrinha, né, que ele não conhecia, uma criança com 5 anos, e por reencontrar Cotrim, o esposo de sua irmã. Mas a coisa ficou toda muito bem, eles se abraçaram, foram felizes naquele dia, mas eu particularmente acho que Brás Cubas ainda não pensou direito, né, por que aconteceu essa reconciliação. Principalmente porque no final desse capítulo aqui, Cotrim reprime um comentário de Sabina a respeito de casamento. Eu não sei, eu fiquei com a impressão que eles vão tentar colocar aqui alguma história no caminho do Brás Cubas. Alguma coisa, obviamente, que não gira em torno dos interesses dele, né? Mas sim da irmã e da nova família dela. Bom, o capítulo seguinte, que se chama Questão de Botânica, começa muito bem. Brás Cubas diz aqui: digam o que quiserem dizer os hipocondríacos, a vida é uma coisa doce. Brás Cubas está absolutamente encantado com essa reconciliação com Sabina, está feliz, alegre, otimista de novo. Nesse dia aqui, Brás Cubas sai para resolver algumas coisas antes de viajar, né? E trabalhar junto com o Lobo Neves lá na província do Norte. Ele resolve sair para resolver algumas coisas da vida e ele começa a ser interpelado por várias pessoas. E ele começa, curiosamente, a ser abordado das mais diversas maneiras por pessoas insinuando a história de amor entre ele e Virgília. Se no começo Brás Cubas se mostrava muito arisco quando esses comentários aconteciam, aqui nesse capítulo ele já modifica. Na casa da irmã Sabina, Brás Cubas é mais uma vez abordado aí com alguma brincadeira com relação ao romance dele com Virgília, e ele percebe que ao invés de ficar chateado, ele fica feliz. É como se aquele sentimento que lá dentro ficasse escondido começasse a desabrochar. Por isso que o capítulo se chama, né, Questão de Botânica. Olha lá o que ele fala. Eu explico assim: a princípio o contentamento, sendo interior, era por assim dizer o mesmo sorriso, mas abotoado. Andando o tempo, desabotoou-se em flor e apareceu aos olhos do próximo. Simples questão de botânica. Quer dizer, ele imagina aqui que o fato do caso dele de amor com Virgília se tornar algo praticamente público era um acontecimento natural, como uma flor que desabrocha. E ele não parece incomodado com isso, não. Ele diz aqui no texto: Virgília era um belo erro, e é tão fácil confessar um belo erro. Brás Cubas está realmente sem medo nenhum de ser de alguma maneira julgado pelas pessoas, muito pelo contrário. No capítulo seguinte, o capítulo 13, ele é chamado pelo cunhado Cotrim, que o coloca na parede, né? Perguntando se ele era doido de aceitar aquele convite do Lobo Neves de ir trabalhar numa província do Norte, distante de todos, simplesmente para manter aquela história de amor com Virgília. Brás Cubas ainda tenta desconversar, mas não consegue. O cunhado é bem direto no posicionamento dele e o assusta, né, dizendo que isso poderia ser muito perigoso para ele. Brás Cubas sai daquele encontro com Cotrim pensando realmente se deve ou não aceitar e começando a ficar em dúvida se era a melhor opção ir junto com a família. Mas qual não é a surpresa dele e a nossa também quando ele é abordado por Virgília quando chega em casa e descobre que Lobo Neves tinha desistido da viagem por conta de um número 13. Lobo Neves era uma pessoa supersticiosa com relação a esse número, e o número da nomeação que saiu no jornal era
13. Lobo Neves, por mais chateado que tenha ficado, por mais triste que tenha se tornado, não conseguiu passar por cima da sua superstição e acabou desistindo da nomeação, voltando atrás, o que gerou enormes problemas políticos para ele e acabou ajudando aí, né, essa decisão tão difícil que o Brás Cubas tinha que tomar. Brás Cubas fala assim aqui no texto: eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas sendo ele ambicioso, o sacrifício deveria ser sincero. Bom, Lobo Neves tinha suas razões para desconfiar do número 13, quando viu a nomeação não resistiu, acabou se entregando à sua superstição. E isso no próximo capítulo, né, o capítulo do conflito, a gente vai perceber que gera realmente uma angústia muito grande no Lobo Neves. Ter desistido dessa nomeação e, portanto, de uma possível promoção na sua carreira política, né, na sua carreira pública, e gerou também para ele vários problemas. O governador não gostou nada da decisão de Lobo Neves de desistir de tudo assim em cima da hora. E começou a achar que existiam razões escondidas por trás daquele movimento, o que muito prejudicou Lobo Neves. Brás Cubas diz aqui, ó: número fatídico, tu foste a nossa salvação. Ele e Virgília, então, agora estavam protegidos, né, novamente, na casinha em Gamboa. E enquanto Lobo Neves lamentava profundamente os acontecimentos, ou a falta, né, de acontecimentos em sua vida. Nesse capítulo aqui tem uma descrição muito interessante que Brás Cubas faz, uma comparação, melhor dizendo, entre essa superstição de Lobo Neves e as crendices de Dona Plácida, que eram muito mais simples, muito mais escancaradas e que precisavam de muito menos justificativa. Tolera-se uma superstição gratuita ou barata. É insuportável que leva uma parte da vida. Este era o caso de Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. Quer dizer, além dele ter perdido essa oportunidade na carreira, né, ele também correu o risco ali de parecer ridículo diante dos outros. Mas a verdade é que essa situação acabou ajudando e muito, né, Brás Cubas e Virgília, que poderiam mais um pouco permanecer nessa historinha deles aí lá na casinha de Gamboa. E o capítulo seguinte, O Cimo da Montanha, fala que após esses eventos, Brás Cubas e Virgília entram num momento de ápice de amor. A relação que já era boa se tornou muito melhor, porque eles viviam agora como dois amantes que por muito pouco teriam se perdido para sempre na vida, né? Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor. E mais prezado também. Quer dizer, eles viveram intensamente aquele momento ali, pós decisão do Lobo Neves de não seguir para a província. E como tudo que era muito bom, eles chegaram ao cimo da montanha. Estavam no topo daquela história, né? Estavam no momento mais bonito e mais caloroso. Mas a partir dali a coisa começou a desandar, como o próprio Brás Cubas nos conta. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer. E assim a gente fecha esses 5 capítulos, né? Com essa dica já aqui que o Brás Cubas dá, que a história deles não vai mais voltar a ter um período tão bacana como foi esse. E já certos de que eles não vão se mudar, quer dizer, o Brás Cubas não vai correr esse risco de ir pra longe viver a história de amor dele com Virgília, né? Pois é, gente, é isso. Amanhã eu volto para falar mais um pouquinho aqui sobre Memórias Póstumas. Tchau, gente, até mais!